Gente, já estou aqui, ó, com as massinhas prontas. Eu vou explicar aqui. Essas duas aqui, ó, são de 15 centímetros e vai ser o bolinho da igreja. E vocês estão vendo que são apenas duas formas, né? Eu vou fazer como se fosse aquele bolinho no estilo torta, que eu já ensinei aqui no canal, só que de chantininho. Aí eu queria fazer um bolo um pouquinho maior, só que eu vou fazer só com duas camadas de massa. Porque eu bati uma massa de 50 fatias pra fazer tudo isso aqui, aí não dava pra completar a outra forma. Aí eu não queria bater só mais um tiquinho de massa, né? Então eu vou fazer desse jeito, que aí vai ficar um bolo em chantininho um pouquinho mais baixo, só que o diâmetro dele é um diâmetro de 15, né? Então é um bolinho grande ainda. Grande não, médio, mediano. Enfim, gente. Aí aqui eu tenho o bolo de 18, um bolo de 18 centímetros, que é 20 fatias. Tenho duas massas brancas e a massa de chocolate, porque ela pediu mesclada. E tenho aqui o bolinho da minha amiga, que eu peguei a massinha branca e coloquei esse biscoitinho negresco que eu mostrei no vídeo de Páscoa, né, que eu comprei. Eu coloquei aqui, nunca fiz. Aí eu já vou aproveitar e fazer aqui esse teste pra ver como é que fica. Aí eu coloquei a massa e depois coloquei o biscoito por cima e misturei um pouquinho por cima com uma colher. Ó, porque as gotas de chocolate, eu sei que se botar por cima, elas se espalham conforme o cozimento, né? Não dá pra botar diretamente na massa, porque fica tudo no fundo. Então, o biscoito, vamos ver como é que ele vai reagir, né? Então, é isso. Daqui a pouquinho eu vou preparar aqui o recheio desse bolo e desses bolos aqui. Aí, esse aqui é só a cobertura que eu vou preparar mais tarde, meio que perto da hora da gente ir. Então, gente, vamos começar lá com a montagem desse primeiro bolinho, que é o bolinho de 20 fatias, tá bom? Na forma de 18 centímetros. Meu povo, fiquei um tempão aí sem postar vídeo, né? Mas, assim, a Páscoa foi bem corrido, aí depois eu fui descansar um pouco. Aí já pegando semana de prova na faculdade, então, assim, ficou um caos. Mas já estou aqui com um vídeo novo. E eu tô vendo qual vai ser o próximo dia de vídeo, é porque assim, eu tô fazendo uma pesquisa aqui no canal pra eu ver quais os dias certinhos que fica legal postar vídeo. Na segunda é de lei, né? Sempre vai ter vídeo. E o outro dia que eu quero postar 2 vídeos por semana, né? Então, o outro dia que eu tô vendo ainda certinho. Mas ativa as notificações pra você não perder, tá bom? Porque vai ter vídeo essa semana, hoje e outro dia ainda, tá bom? Que o vídeo já está gravado, só editar e postar. Tô só vendo o dia certinho, então ativa as notificações para não perder, tá bom? E aqui vocês estão vendo, né, que eu estou utilizando a minha massinha manteigada mais perfeita da vida. E uma camada de chocolate e as outras duas camadas de baunilha. Vou rechear aqui com esse meu recheio de beijinho de coco. E o outro recheio vai ser de brigadeiro de chocolate, tá bom? E para esse tamanho de bolo, eu utilizo aí uma receita de recheio para cada camada, tá certo? Então, aí nessa minha vasilhinha, nós temos uma receita de recheio de beijinho. E na outra camada de bolo, teremos uma receita de recheio de brigadeiro, tá bom? E, gente, eu utilizava uma receita e meia. Daí eu fazia os cálculozinhos, né? E dividia. Quando eram dois sabores diferentes, né? Então, eu fazia o cálculozinho para poder mexer o recheio na quantidade certinha, né? E quando não era, é muito fácil. É só colocar na vasilha, dividir ao meio e rechear, né? E chegando onde eu quero chegar, é uma quantidade bem boa de recheio, viu? Uma receita e meia, porque vocês vejam bem que essa camada de recheio aí fica praticamente 2 dedos de recheio, se não forem 2 dedos. Eu falo assim praticamente porque o meu dedo é um dedo bem fino. Então, o meu dedo dá 2 dedos. Mas, dependendo aí do dedo da pessoa, né, do seu dedo aí, vai ficar aí bem próximo dos 2 dedos de recheio. Então, assim, é bastante coisa, tá bom? Então, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo as quantidades de recheio, quantidade de massa, mas é legal vocês irem testando também para ver o que é que vocês preferem. Aqui na minha vasilhinha, eu tenho 2 receitas de recheio, que é o recheio desse bolo e do próximo bolo. Então, eu só dividi ao meio e fui recheando aí essa minha última camada de bolo. E o outro que ficou, eu já sei que é do meu próximo bolo, né? Que vai ser a minha doação para a igreja, né? Lá do bairro onde eu cresci. Então, vai ficar aí um bolinho bem legal, bem recheado. O próximo bolo que a gente vai rechear, que é o bolo lá da igreja. Lá da igreja vocês vão ver que é no estilo torta. Também é um bolo bem recheado, tá bom? Aqui, gente, eu estou utilizando, como de costume, a minha caldinha de leite condensado com água. Mas sabe uma coisa que fica bem boa também, gente?
que eu vou continuar não, vou começar a utilizar, assim, para fazer teste, é o guaraná. E assim, gente, tem muitas confeiteiras conhecidíssimas, renomadas, que utilizam aí o guaraná para molhar o bolo. E eu amo guaraná, mas, gente, vocês acreditam que eu nunca molhei o bolo com guaraná? Se você já molhou, me diz aí se você gosta, se tem alguma questãozinha que interfira no armazenamento. Eu acredito que não, né? Mas deixa aí nos comentários qual foi a sua experiência, se você trabalha molhando o bolo com guaraná, né? Mas é algo que eu quero muito testar, porque antigamente eu me lembro que a mulher do meu tio, ela fazia aqueles bolinhos para vender na escola, e a massa do bolo dela era feita com guaraná ao invés de leite. E assim, loucura, a gente ia comer o bolo, já tomava o guaraná junto, né? Então, assim, eu não sei, né? Como é a experiência de comer o bolo sendo molhadinho ali com guaraná. Nossa, eu quero muito testar, de verdade. Vou ver se eu lembro de fazer isso quanto antes, né? Porque não dá pra colocar em bolo de cliente, né? Então, eu tenho que testar antes, ver como que fica a questão de armazenamento, tudo certinho. Então, gente, mudando aqui de assunto, né? Porque eu falo mil assuntos em um assunto só, né? Aqui a gente já está com o bolinho da igreja, tá bom? Que é o meu bolo de 15 centímetros, tá bom? E esse bolo, ano passado eu fiz um bolo de 10 centímetros, porém eu achei muito pequeno. E esse ano eu queria fazer um bolo maior. Daí eu fiz uma massa só para o tanto de bolo, né, que eu falei para vocês. Mas aí me rendeu 2 camadas de massa no de 15. Então eu falei, não, então mesmo assim vai ficar legal, porque eu vou colocar uma camada bem generosa de recheio. E ele vai ficar com uma altura bem bacana e não vai deixar de ser um bolinho num tamanho bem legal, né? Melhor do que um bolo de 10 centímetros, né? Então foi o que eu fiz aí. Aqui é o bolo que eu fiz pra dar pra minha amiga de aniversário. Esse bolo, gente, foi uma experiência, né? Colocando aí esse biscoito. Mas, assim, eu deveria ter pensado um pouquinho mais. Eu só fiz assim na hora. As gotas de chocolate, se você tiver com a sua massa na forma e colocar as gotas de chocolate, elas vão todas para o fundo. Então, eu pensei, se as gotas de chocolate elas vão para o fundo porque são pesadas, talvez esses aqui também vá. Mas aí eu não vi pela lógica que justamente isso, as gotas de chocolate são pesadas, né? E esse biscoito, ele não é pesado, é só um biscoito levinho, né? Então, eu deveria ter pensado nessa lógica, que fica bem melhor se você colocar o biscoito e misturar na massa inteira. Vai por mim, faz o teste porque fica melhor, tá bom? E aqui o bolinho pronto. Gente, eu esqueci de filmar, vocês acreditam? Eu tenho essa mania de, tipo, eu pauso pra ir pegar alguma coisa, aí volto, termino o trabalho e quando eu vejo, nem coloquei pra gravar. Quando eu penso que eu vou pausar o vídeo, na verdade eu nem dei play, né? Então, infelizmente ficou aí sem essa parte, mas eu só coloquei granuladinho branco e os morangos e o Kit Kat branco, como vocês viram, né? E aqui esse próximo bolinho, que na verdade é o primeiro bolo que a gente montou, né? Que é um bolo de encomenda de cliente. Vocês estão vendo aí o tanto de corante? Ai, gente, esse tipo de bolo dá um trabalhinho, viu? Porque a gente tem que tingir aí 4 cores. Aí tem que vir com 4 tigelas. Aí tem que vir com 4 sacos de confeitar. 4 espátulas. Nossa Senhora! É um bolo que fica assim muito, muito lindo. Mas também é um bolo que dá muito, muito trabalho. Meu Deus, tem que começar um pouco antes, porque você vai tingir aí 4 cores, né? Então dá um trabalhinho. E eu acabei nem mostrando todo o processo de... Ai, qual que é a palavra? De hidratação do chantininho, gente. Acabou que na câmera não pegou bem, sabe? Enfim, acabou não pegando, hidratando certinho todas as cores. Mas o que que eu fiz? Da mesma forma que eu tô nesse amarelo. Eu iniciei a hidratação do meu chantininho com o corante. E se o corante não hidratou da forma que eu esperava, eu vinha com o meu leite condensado e um pouquinho de creme de leite. Apenas isso. O creme de leite, ele é um produto que ele hidrata muito rápido o chantininho e deixa uma textura bem legal.
Porém, o leite condensado, ele deixa o chantilly com uma viscosidade muito bonita, com um sabor muito gostoso. Então, eu gosto de utilizar esses dois na hora da hidratação. Se eu não tiver creme de leite, acontece, gente. Vamos combinar que acontece, a gente não tem um creme de leite, né? Em algum dia em casa, acontece. Aí eu coloco água gelada e leite condensado, tá bom? Porque o leite condensado, na minha opinião, eu acho que tem que ter. Porque deixa o chantilly docinho, fica bem gostoso, deixa uma viscosidade bem legal. Então, assim, Gabi, eu acho que tem que ter o leite condensado. Mas um pouquinho de água gelada ou creme de leite. Aqui eu já estou no meu turquesa. Esse bolo, gente, é o mesmo bolo da festinha de 1 ano da minha sobrinha. Então, assim, eu amei fazer. Não foi o mesmo modelo, né, do bolo dela, porque o bolo dela foram 4 andares, um bolo de 4 andares fake. Ou foi 3? Acho que foi 3, na verdade. Tem lá no meu Instagram, dê uma olhadinha lá depois. O link do meu Instagram está aqui na bio. Mas é o mesmo tema do dela. Então, ai meu Deus, eu amei tanto fazer, porque eu fui me lembrando da festinha dela. Fui lembrando do bolinho dela, que eu fiz lembrancinha. Fiz arte de lembrancinha, né? Fiz arte de lancheira. Nossa, eu fiz tudo, gente. Fiz tudo da minha sobrinha. Foi, assim, incrível. Aí foi nesse tema bolo fofos, né? Aí tava eu fazendo aí um outro bolo fofos. Ai, amei demais, 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 demais. Enfim, né? Acabando aqui o surto, vamos começar a aplicar o nosso chantininho do bolo. Um chantininho super lisinho, hidratado, perfeito para trabalhar. E a gente vai iniciar aí com essas camadinhas do amarelo. Depois, a gente vai dar continuidade ao restante das cores, de acordo com o modelo enviado pela cliente. Já vou avisando, gente, eu deveria ter colocado apenas 3 camadas de chantininho amarelo, porque quando foi lá no resultado final, acabou que eu precisaria ter um pouco mais para o rosa, que é a última cor do bolo. Mas enfim, né, coloquei amarelo, não ficou feio, mas se eu pudesse assim voltar no tempo, eu teria colocado apenas 3 camadas do amarelo, porque a gente acaba se perdendo um pouco quando é um bolo com tanta cor, né? Porque normalmente são 3 cores. Aí eu sempre gosto de colocar a parte de baixo com quatro camadinhas, porque quando a gente vai espatular, ela meio que dá uma descida, né? Então, eu colocando 4, ela fica numa altura legal e mais 3, mais 6 no caso, que é mais 3 de uma cor e mais 3 de outra. Mas aí foram 4 cores, então eu acabei me perdendo um pouquinho. Mas vocês vão ver no resultado final que o bolo ficou bem legal, tá bom? E se eu posso dar uma dica pra vocês, é que quando o bolo for assim, de muitas cores para espatular, é legal vocês utilizarem um saco de confeitar com o furinho pequeno. Por isso que lá no início eu cortei a pontinha dos 4 sacos todos juntos, porque eu queria que ficassem todos na mesma espessura. Ai, Gabi, mas quando o furo é pequeno, dá mais trabalho, porque precisa de mais tempo. Precisa, dá mais trabalho. Mas assim, gente, não é nada exorbitante, nem nada do tipo, não, né? Vamos combinar que não é nada demais, só, o quê? 5 minutos? Não é nada, né? Então, assim, pra você ter um acabamento legal, você tem que prestar atenção em todos os detalhes. E, assim, é o que eu gosto de fazer e tô dando aqui essa dica pra vocês, tá bom? E, como de costume, né, começo espatulando o topinho do meu bolo para que essa minha quina, que vai ser uma quina mais rústica, ela já desça logo na hora que eu for espatular a lateral. Daí depois eu já vou ver se essa quina aí já tá do jeito que eu quero ou não. Se ela não tiver do jeito que eu quero, eu vou retirar e fazer novamente. Se ela já estiver do jeito que eu quero, então eu não mexo mais, né? E aqui nesse bolo, ele tem um trabalhado de wave cake. O que é o wave cake? É o bolo de ondinhas, não é mesmo? Onde a gente vai pegar a espátula e vai fazer aquelas ondinhas no bolo. E o que é que acontece? Eu tenho uma espátula de kit que eu utilizo para esse tipo de trabalho. Mas assim, ela tava me dando muito, muito trabalho. Não tava legal, não gostei. Então, eu pausei o vídeo para trocar de espátula. E voltei, fiz o trabalho. E esqueci de dar play no vídeo novamente.
perdão, 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 por favor, não me matem, por favor. Ai, gente, perdão, eu sou muito lesada, boy. Meu Deus. Mas eu garanto que todo o restante do vídeo, ainda tem o bolo lá da igreja, vai ser um vídeo, assim, muito, muito satisfatório. Quase que não sai a palavra. E eu sei que vocês vão gostar, tá bom? Gente, observem aí as camadas. O meu roxo, ele ficou um pouquinho mais grosso do que o turquesa, né? Provavelmente, com certeza, o meu saco de confeitar turquesa ficou um pouquinho mais fininho do que o roxo. E vocês vejam o que eu falei. A camada de baixo, ela sempre dá uma descida, ela sempre some um pouco. Porque, ó, o roxo eu só fiz 3 camadas. E dá pra gente observar que ele tá bem mais grosso do que o amarelo, que eu fiz 4, né? Então, é isso que eu falo pra vocês, que a camada de baixo, ela some. Então, quando a gente vai fazer um bolo colorido assim, tem que fazer aí uma arquitetura toda para você ver a quantidade de camadinhas de chantilly de cada cor que você vai precisar colocar. Porque mesmo eu colocando 4 camadas do amarelo, ele ainda ficou mais fino do que o roxo, né? Mas esse roxo eu já tenho, eu não lembro porque já tem um tempinho. Foi antes da Páscoa esse bolo, mas eu tenho certeza que foi que o roxo ele tava com o saco de confeitar mais grosso do que o restante, por isso que ele ficou assim, um pouquinho mais grossinho realmente. E aqui, ó, o meu bolinho finalizado, eu finalizei aí com o aspiral no meio e tô finalizando com glitter, tá bom, gente? Gente, perdão aí que vez ou outra vocês veem que infelizmente tem uma mosca voando por aí, mas é porque eu boto o ventilador, aí ela fica tentando chegar no bolo, aí não consegue, ela fica meio que lesando, né, na frente. Então vocês me perdoem por esse acontecimento aí, mas é o ventilador que fica jogando, né, para os lados. E época de chuva, ai gente, não dá. Tem muita, muita, muita mosca. É uma coisa assim, muito chata. Mas a gente vai resolvendo aí da forma que pode, né? Aqui eu já estou com o bolinho da igreja, onde eu coloquei aqui um pouquinho de xarope de glucose para grudar o meu bolo na bandejinha. E a gente vai fazendo esse bolo um degradê de verde, né? Vocês já estão vendo aí os 2 corantes verdes. Eu não tô lembrada aqui agora como foi a sequência desses bolos. Tipo assim, os dias. Eu acho que eu fiz numa sexta, aí aqueles 2 bolos foram para o sábado e esse aí para o domingo. Eu acho que foi assim, gente, foi antes da Páscoa, então assim, não lembro. Porque eu tô vendo que o meu chantininho já está na minha vasilhinha que eu costumo guardar, né? Então, não foi feito tudo no mesmo dia a decoração, né? Todos os outros preparos foram feitos no mesmo dia, mas a decoração eu já tô vendo que não foi. Então, eu acho que foi, tipo assim, um dia seguinte. Mas, enfim, né? Aqui, como de costume, meu chantininho batidinho, bem protegidinho, né? E eu vou começar, como eu já falei lá no corante amarelo, eu vou começar hidratando meu chantininho com o corante. Se o chantininho não ficar na textura que eu quero, eu venho e coloco o leite condensado. Mas aí vocês viram que eu já coloquei o leite condensado junto com o corante. Por quê? Porque eu já sabia que a quantidade de corante que eu coloquei não ia ser suficiente para hidratar o meu chantininho, porque eu coloquei uma quantidade bem pequena de corante, porque eu precisava de um verde clarinho, né, ó, como vocês estão vendo aí. Então eu sabia que um pouquinho só de corante não ia hidratar. Aquela quantidade de corante que eu tava colocando lá no outro bolo não tava sendo suficiente, né? Porque não era tanto e eu tava colocando leite condensado e creme de leite. Imagina esse daqui, né? Então, eu já sabia disso, que não ia dar. Então, por isso que eu já coloquei o meu leite condensado. E assim, nem sempre eu coloco creme de leite, tá bom? Sempre quando eu tenho um creme de leite aberto, aí tá na geladeira, geladinho, aí eu vou e coloco. Mas se eu tenho leite condensado, eu coloco leite condensado. Enfim, gente, varia demais, tá bom? Demais mesmo. Eu vou colocando aí o que eu tenho ao meu alcance. O leite condensado, o creme de leite, o que tá ali disponível mais fácil é o que eu vou tá colocando. Aqui, ó, a gente vai fazer um degradê de verde. Ai, o pessoal lá da igreja me enviaram a arte
me pediram o bolo, né? Daí eu falei, não, me manda a arte, porque daí eu mando fazer um topinho pra ficar bem legal. Aí me enviaram o topo, daí, tipo assim, o modelo era por minha conta, contanto que eu seguisse as cores do evento, né? Porque, veja bem, o tema é verde, daí eu ia fazer um bolo amarelo, nada a ver, né? Então, por isso eu pedi a arte, que é pra eu conseguir fazer um bolinho no tema. Porque assim, não é porque é um bolinho de doação que você vai fazer só um bolo branco sem nada, né? Por favor. Você tá doando porque você quer. Então, faça um negócio bonito, um negócio bem feito, né? Então, eu já pedi logo a arte, já mandei fazer um topo, já segui as cores do tema no meu bolo. E no resultado final, eles, graças a Deus, amaram o bolinho. Foi para um leilão. Era para eu ter perguntado por quanto que saiu esse bolo, né? Depois eu vou perguntar, aí eu falo aqui em algum outro vídeo. Porque leilão, eles botam o produto, né? Quando é assim, festa de igreja, pelo menos, né? Botam o produto e ficam colocando o preço e o pessoal quer contribuir, né? Ajudar a igreja, né? E daí vão aumentando e aumentando o preço, né? Então era pra eu ter perguntado, pra eu falar pra vocês de quanto que saiu esse bolo, né? Ah, que pena, né? Nem perguntei. Mas enfim, gente. Foi isso aí que eu fiz, né? Coloquei o topinho, segui as cores da festa aí no meu bolinho. E eu tava aqui editando esse vídeo, porque primeiro eu tenho que editar o vídeo, pra depois eu vir gravando o áudio. Então, assim, eu tava aqui editando o vídeo e eu achei tão, mas tão gratificante assistir esse vídeo, porque esse jantininho, gente, ficou assim... perfeito, ficou a 8ª maravilha do mundo. O trabalho, vocês veem aí, parece que eu tô manuseando uma manteiga, uma coisa assim bem levinha, bem cremosa. Nossa senhora, a imagem tá muito incrível. Ai, gente, falando em imagem, nossa, como eu pude esquecer. Gente, hoje, no dia que vocês estão vendo esse vídeo, eu tô muito empolgada, muito empolgada. Eu estou comprando um celular novo e a qualidade dos vídeos vai ser uma qualidade, assim, muito superior. Gente, eu tô muito animada. E outra coisa, eu já vou começar a reformar aí essa mesinha com as cadeiras, com a parede. Já comprei aí um material na Shopee. Aí quando chegar eu vou começar a organizar tudo, né? Então vocês vão assistir um vídeo com uma qualidade muito surreal, com uma imagem bem legal de fundo, né? Com um cenário bem legal. Caraca, eu tô muito ansiosa, quero muito já fazer tudo aqui pra vocês. Não vai ser ainda no próximo vídeo, porque como eu falei, o próximo vídeo já está pronto, né? Mas na próxima semana, provavelmente, já vai ter vídeo aqui no canal com uma imagem bem top, uma imagem bem excelente, que eu espero que vocês gostem muito. É um investimento, assim, um pouco fora da curva pra mim. Vocês devem imaginar qual é o telefone que eu vou comprar, né? Não vou falar a marca, porque eu nem sei se pode aqui no YouTube, né? Porque tem muita restrição. Ai, gente, mas é isso, né? Vamos finalizar aqui esse vídeo de hoje com esse bolinho lindo para a festinha de São José. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa seu like aí. Se inscreva aqui no canal, me acompanha no Instagram, que está aqui na tela e na descrição. Um beijo e até o próximo.